Bora lá, gente. Estamos aonde? Estamos no Sermão do Monte. Puxa, como tem coisa para aprender no Sermão do Monte. Aquelas palavras de Jesus são legais, né? Não, elas são vida. Elas mudam a vida da gente. E esse tem sido o caminho que a gente aqui no Novamente tem trilhado junto com você. Espero que você esteja conectado aí, aprendendo um pouquinho mais, pensando junto com a gente sobre isso. E vamos dar a nossa sequência importante na leitura bíblica, que é capítulo 5 lá de Mateus. Vou ler de novo, vou ler tudo que está aí na tela com você, dizendo o seguinte, olha, Mateus 5:1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Já falamos sobre essas características do coração de alguém que quer seguir a Jesus de verdade. Coisa que não está em nós naturalmente. Coisas que nós precisamos desenvolver, buscar, e através de uma metanoia, ó o link com o meu amigo Paulo On aqui, essas coisas vão fazendo parte da vida da gente. Mas hoje o nosso alvo de conversa é o 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Uma conversa boa essa. Misericordiosos que obterão misericórdia. Num primeiro momento, o que a gente pode fazer sobre esse texto? Bom, é pensar que misericordioso é aquele que pensa menos em si e mais no outro. Tem a ver com empatia, tem a ver com solidariedade. Nós poderíamos usar aqui várias palavras para tentar expressar essa realidade que a misericórdia é na vida do ser humano, né? Ser misericordioso, portanto, podemos dizer que é se colocar no lugar do outro. É enxergar a vida do outro, inclusive através da sua perspectiva, é habitar na dor alheia, é ter a dor do outro como solo sagrado, é se achegar ali na dor do outro e perceber por quê, perceber o que é que está acontecendo, por que dói tanto, é enxergar a vida do outro a partir da ótica do outro. E a nossa prioridade ou as nossas prioridades a partir desse movimento que acontece em nós, elas mudam. Elas mudam. Sabe por quê? Porque nós vivemos num momento histórico em que a comparação é muito forte. Ela sempre aconteceu. Sempre faz parte da vida do homem olhar para o outro e dizer, ele está melhor do que eu. Ele está vivendo melhor do que eu. A grama dele é mais verde do que a minha, já diz o ditado, né? Mas vamos nos lembrar que isso não é só de agora. Eu acho que hoje a gente vive uma situação muito forte nesse aspecto. Por quê? Porque a gente quer se dar bem na vida, porque a sociedade que nos cerca proclama a boa vida como o resultado dessas coisas que nós temos ao nosso redor. Então, se alguém tem mais dinheiro do que eu julgo que ele é mais feliz. Se alguém tem um carro melhor do que o meu, eu julgo que ele é mais feliz. Se alguém tem uma família mais estruturada que a minha, eu julgo que ele é mais feliz, porque o nosso padrão de julgamento é muito assim. Isso não é de hoje, como eu já disse. Lembre-se da história de Caim e Abel. Caim, ele pratica o primeiro homicídio contra um irmão, que tem um nome que eu não lembro agora, um nome técnico, né? Ele mata o seu irmão por conta de uma inveja, por conta de um coração que não se dá bem em perceber que Deus aceita a oferta de Abel e não a sua. Portanto, isso é parte da nossa natureza humana, digamos assim. Quando a gente se coloca no lugar do outro, nós percebemos a dor do outro e também percebemos que a felicidade de muitos que estão ao nosso redor é frágil, é boba. Gente comemorando porque tem 1 milhão de seguidores no Instagram,
Ah, pelo amor, né, gente? Gente comemorando porque ganhou mais 1 milhão, ok. É bacana ter dinheiro, é importante em alguns aspectos você ter um padrão de vida minimamente decente, mas chega uma hora que aquilo começa a dominar o coração das pessoas e o que deveria nos servir recebe a nossa servidão. É assim que acontece quando a pessoa tem muito dinheiro, na maior parte das vezes. Mas, enfim, se aproximar da dor do outro me desmonta. Essa, pelo menos, é uma experiência que eu posso dizer que tenho. Não gosto muito de falar das minhas experiências aqui, porque geralmente quando a gente faz isso, a gente se coloca num patamar assim, comigo aconteceu assim e vai acontecer na sua vida assim também. Não é verdade isso. Ou naquela ideia de superioridade que também não é verdade. Mas quando eu comecei a olhar mais para a necessidade do outro, parece que eu comecei a enxergar melhor a minha vida. Quando nós saíamos com os sinais do reino pelas ruas de Guarulhos, e eu tinha que abordar, no sentido de prática, né? Mas eu me dispunha a abordar os moradores de rua nos diversos que se alojam debaixo dos diversos viadutos aí da cidade de Guarulhos, e chegava perto deles e eles contavam a sua história. Aquilo me quebrantava, eu começava a olhar para a minha própria vida com um motivo de gratidão muito grande. O misericordioso vive esse processo também. Então nós deixamos de ser o centro da nossa atenção e passamos a colocar o outro como próximo. Esse trânsito é bacana, né? O outro deixa de ser outro para ser próximo. E isso equaliza as minhas prioridades e me ajuda a caminhar. Então, misericordioso podemos dizer que é aquele que faz pelos outros aquilo que ele gostaria que fizessem por ele. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus já nos explicou sobre isso. Mas é bom a gente perceber que Jesus ele muda um pouco o raciocínio do seu discurso. Até então, ele estava apresentando algumas condições no texto bíblico, falando com a multidão, e hoje nós temos isso no texto bíblico, melhor dizendo, algumas coisas que não agradam muito e parece que elas se contrapõem à felicidade. Vou te lembrar, bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A gente começou essa conversa pensando sobre isso. Como é que alguém pode ser bem-aventurado sendo pobre de espírito? Aí ele segue dizendo, bem-aventurados os que choram. Como assim? Bem-aventurados os humildes, principalmente nessa época que a gente vive, que eu tenho que dizer que eu sou incrível, que eu não posso baixar a cabeça para ninguém. É um discurso desse? E bem-aventurados que têm fome de justiça. Você está entendendo o que eu quero dizer? No primeiro momento, Jesus apresenta algumas características de discípulos reais de Jesus que não trazem muito a felicidade linkada àquela situação que é apresentada como uma virtude. Não dá para não dá para ser feliz a quem chora. É uma coisa meio paradoxal. O que na verdade Jesus fez até esse ponto é deixar claro que essas condições elas não têm virtude em si, mas elas demonstram na vida daquele que vive os valores do reino. Isso possibilita a verdadeira alegria. Não há virtude em si no chorar, no ser pobre de espírito. Essas coisas são caracterizadas por sofrimento, por dor, por dificuldade, mas elas podem ser, e é isso que Jesus está nos ensinando também, veículos, instrumentos, manifestações que se apresentam a partir dessas situações que demonstram os valores do reino, onde a verdadeira felicidade está presente. Ponto. Mas agora Jesus muda. Agora ele fala sobre misericórdia. Misericórdia já é legal. Fala sério. Felizes são os misericordiosos. Já cai melhor, né? É verdade. Felizes são aqueles que carregam a dor alheia em si. O escritor André Courac, e eu vou utilizar aqui um raciocínio que o pastor Ed Renekiewicz apresenta no seu livro Talmidim, que eu recomendo que você leia, ele diz que a palavra hebraica usada por Jesus, o André Courac,
diz que ela se refere ao útero da mulher. Essa palavra misericordiosos, quando Jesus a proferiu, ele a proferiu em aramaico. Os autores bíblicos escrevem em grego. E às vezes é preciso ir lá na raiz da palavra para entender melhor o que Jesus estava dizendo. E essa foi a conclusão que o André Corac chegou. Essa palavra que Jesus usa, ela tem a ver com ventre materno. Algo como misericordioso é aquele que carrega no seu ventre os frágeis, os vulneráveis, esses que estão à sua volta. Bacana esse raciocínio, né? Então, o útero, nós sabemos que ele sustenta a vida, ele guarda a vida, ele protege a vida. Quando qualquer mulher grávida está ao nosso redor, puxa vida, todo mundo tem muito cuidado. Não, senta aqui, você está bem, você quer alguma coisa? Porque aquela mulher carrega em seu ventre a vida e a gente tem que tomar realmente todo o cuidado. Então, nesse sentido, misericordioso é aquele que cuida do fraco, aquele que cuida do que necessita. E um ventre, ele é um lugar de proteção e de pureza, né? Não pode acontecer nada muito complicado com uma mulher grávida, porque o ventre dela carrega a vida. Então, a nossa ideia é de manter limpo, puro o ventre, para que a vida que está ali dentro não seja afetada por isso. Pronto. A partir dessa situação, o que a gente pode pensar? Bem-aventurado, então, é aquele que é misericordioso, mantendo o seu coração puro, porque é ali que os fracos habitam. É uma analogia, né, gente? O ventre e o coração. Uma analogia. A gente sabe que no mundo que a gente vive, ele carece de cuidado, carece de gente. Aliás, há um excesso de gente que precisa de cuidado. Um excesso de gente que precisa de socorro. Mas também tem muita gente fazendo bem. Muita gente fazendo a realidade do reino se apresentar nesse mundo difícil. Essas pessoas estão apresentando o seu útero, o seu coração, preservando a vida e guardando a vida. É bom pensar nisso, né? Quem faz o bem está emprestando o seu coração para aquele que precisa. Então, de repente, você que está me assistindo é um daqueles que faz o bem. Poxa, que legal, que bom. Você vai encontrar felicidade nisso, porque é bem-aventurado aquele que é misericordioso. Mas Jesus diz que o misericordioso alcança misericórdia. De alguma forma, o que Jesus está dizendo é que aquele que abre seu coração para acolher o fragilizado também é acolhido. É um movimento que Deus realiza, também é acolhido. Porque esse é um princípio bacana, não é? Os crentes gostam de falar da lei da semeadura, talvez seja uma boa forma de pensar assim. Mas o que Jesus está querendo dizer é isso. Se o teu coração for limpo, como um útero, pronto para receber vida, e assim você permitir que aconteça, e o teu olhar esteja de forma misericordiosa alcançando quem precisa, você também será acolhido. Não vai faltar um coração para te acolher, não vai faltar um coração para te receber. Então, se você é alguém que vive dessa maneira, uau, seja feliz. Saiba que você está num caminho bom para encontrar felicidade e acho que você já encontrou, você já percebeu isso. Mas talvez você não seja desse grupo. Talvez você tenha aí um coração fechado. Talvez você tenha aí uma resistência para receber aquele que precisa. Talvez você não seja um cuidador. Talvez você não seja alguém liberal. Eu posso falar aqui de boa e você pode, de boas, como a gente diz, perceber isso onde você está aí. Fazendo uma análise para você mesmo, para a tua atitude, para o teu jeito de ser. E você vai perceber que talvez você seja ganancioso demais, preocupado demais consigo mesmo.
preocupado demais em ter, em se preservar, em descansar e viver a sua própria vida, como aquelas parábolas que Jesus usa ali em Lucas. Você está perdendo a oportunidade de viver um movimento lindo em que o teu coração abriga o fraco, e isso já é um motivo maravilhoso de uma experiência incrível, mas também está perdendo a oportunidade de experimentar a misericórdia de Deus sobre você. Porque quem é misericordioso vai encontrar misericórdia no dia da sua necessidade. Então fico aqui te convidando, e é o que eu faço agora. Eu te convido a ser alguém que busca e que encontra misericórdia no doar e no receber. Esse foi o nosso Novamente de hoje. Espero que tenha sido legal essa conversa. Segunda-feira a gente continua esse papo aqui. Bora lá!